Sejam todos muito bem-vindos. Instagram, meus alunos da Estácio, nono semestre no Teams, e o YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre recurso extraordinário, recurso especial no processo penal. Recurso extraordinário, recurso especial no processo penal. O recurso extraordinário e o recurso especial no processo penal, ele vai seguir a mesma linha de processamento e de fundamentação do processo civil. Acredito que vocês têm conhecimento do processamento do recurso especial e do recurso extraordinário no processo civil. O recurso extraordinário é aquele recurso que sobe até o STF. Quem compete julgar o recurso extraordinário é o STF. Ao passo que o recurso especial é julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Extraordinário STF e especial STJ. Cuidado que a nomenclatura da literatura vai chamar ambos os recursos, extraordinário e especial, de recurso extraordinário ou de recursos extraordinários. Por que recursos extraordinários? Dentro daquelas classificações que falamos no começo do nosso curso. Porque são recursos que necessitam de uma fundamentação extraordinária para ser aceito. Os recursos extraordinários dentro da classificação recurso extraordinário e recurso comum se subdivide em recurso extraordinário propriamente dito, julgado pelo STF, e recurso especial, julgado pelo STJ. Então, recurso extraordinário STF e recurso especial STJ. Onde que está a fundamentação para esses recursos? Artigo 102 e artigo 105 da Constituição Federal. Artigo 102 e artigo 105 da Constituição Federal. O artigo 102, que fala do STF, lá no seu inciso 3º, compete ao STF julgar mediante recurso extraordinário. Então, 102, inciso 3º, a competência de julgamento do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º da CF. Compete julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Em única ou última instância. Em única ou última instância. Quando a decisão recorrida, e aí tem os famosos quatro situações, as famosas 4 situações, as famosas 4 hipóteses. A linha A, quando contrariar dispositivo da Constituição. A linha B, decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. E da decisão que julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui estamos falando do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º da CF. Então imagine que em um processo, em única ou última instância, a decisão tenha contrariado o dispositivo da Constituição, declarou inconstitucional tratado ou lei federal, julgou válida lei ou ato de governo local em face da Constituição, ou julgou validade da lei local contestada em face da lei federal. Imagine que um juiz tenha, na primeira instância, declarado inconstitucional declarou inconstitucional determinado dispositivo
da lei. Ele pode fazer isso? Pode. Pode fazer isso. O que é necessário que o advogado ou o Ministério Público faça? É necessário que o Ministério Público ou o advogado faça o chamado pré-questionamento. O pré-questionamento, ele é um requisito que viabiliza a aceitação do recurso extraordinário. Pré-questionamento significa que você, enquanto advogado, deve recorrer da decisão do juiz acerca da constitucionalidade da decisão dele, ou melhor, acerca da decisão dele que declarou inconstitucional a lei, ou se ele deu alguma decisão em contrariedade com a Constituição Federal, você deve pré-questionar. O que é pré-questionar? Você tem que voltar no juiz e falar: juiz, é isso aqui mesmo que você está dizendo? Juiz, eu não concordo com isso. É isso mesmo que você está dizendo? Quer dizer, você nos seus recursos obrigatoriamente tem que colocar um argumento apontando aquela questão passível de recurso extraordinário. Isso é pré-questionar. O advogado vai abrir um capítulo ou alguns parágrafos para atacar aquelas decisões do juiz que são passíveis de recurso extraordinário. Aí você fala, mas por que eu tenho que fazer isso se o recurso extraordinário é só para o STF? Por que eu tenho que pré-questionar na apelação? Por que eu tenho que pré-questionar em um embargo de declaração, por exemplo? Porque é requisito para o STF, quando esse recurso extraordinário for ser analisado pelo STF, o STF vai abrir e ver, houve pré-questionamento da decisão que cabe recurso extraordinário? Sim. O que o juiz ou o tribunal decidiu? Decidiram contrário ao que ele pediu. Então, o pré-questionamento é visto como um juízo de admissibilidade deste recurso extraordinário. Caso não seja visto o pré-questionamento no recurso, o STF não aceitará o recurso extraordinário. Se você pela primeira vez já foi ao STF sem pré-questionar aquela decisão, não será aceito pelo juízo de admissibilidade. Então anote aí, juízo de admissibilidade no recurso extraordinário, pré-questionamento. Sobre a questão do pré-questionamento, eu quero que vocês anotem duas súmulas. A súmula 282 e 356. 282 e 356 do STF. Súmula 282 e 356 do STF. Também com relação à questão do recurso extraordinário, não será admitido o recurso extraordinário quando couber outro recurso. Quando couber outro recurso ordinário. Então, imagine que cabe o recurso extraordinário e um outro recurso extraordinário. O recurso extraordinário deve ser o último a ser interposto, ok? Então, é cabível, você tem que acabar com todos os recursos ordinários para então você subir até o extraordinário. Sobre isso, você anote a súmula 281. Quanto ao recurso extraordinário, você também anote que não cabe recurso extraordinário apenas para reexaminar provas. Veja, recurso extraordinário é o oposto de recursos ordinários, que são os recursos comuns. Quando você pensa numa apelação, num rese, você está pensando apenas no efeito devolutivo, que é o juiz, o desembargador, o tribunal, por gentileza, reveja a decisão do juiz de primeira instância porque ele errou, ele falou besteira. Você pode pensar isso. São os recursos ordinários, recursos comuns. O recurso extraordinário não. Você não pode interpor um recurso extraordinário apenas para reexaminar a decisão dos tribunais lá de baixo. Não dá. Quanto a isso, a súmula
279 do STF. 279 do STF. Súmula 279 do STF, que ela vai dizer que para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Talvez essa informação você até já tenha por acompanhar aí o mensalão da vida, né? Por acompanhar os recursos penais que são feitos no STF. Não cabe subir ao STF nem ao STJ apenas para rever as decisões, apenas para reexaminar a prova. Questão de fato e provas ficou lá até o tribunal. Nos tribunais superiores é para analisar matéria de direito. Com relação também ao STF, é requisito de admissibilidade para aceitação do STF, do recurso extraordinário, a chamada repercussão geral. A repercussão geral, você encontra ela no seu artigo 102, parágrafo 3º. Pessoal aqui do Teams, eu vou colocar para vocês. 102, parágrafo 3º. 102, parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos termos da lei, para que o tribunal examine este recurso. O Código de Processo Civil vai fundamentar a repercussão geral, como é que é feita a repercussão geral, e você vai usar a repercussão geral do CPC como parâmetro para a aceitação do recurso extraordinário no processo penal. Veja só, você está usando o CPC para processar, para instrumentalizar o recurso extraordinário no processo penal. Muito bem. Veja só. Eu já citei para vocês na aula de hoje, a Lei 8.038, a Lei 8.038 de 90, que institui as normas procedimentais de processo no STF e no STJ. Eu já havia citado para vocês esta lei. O que acontece é que a Lei 8.038 de 90, ela foi revogada em alguns dispositivos, pelo novo CPC, pelo Código de Processo Civil. E o artigo 26 ao 29 dessa Lei 8.038 foi expressamente revogado pelo novo CPC. De tal maneira que antes estava na Lei 8.038. Agora, a única lei que rege de verdade o recurso especial e extraordinário é o novo Código de Processo Civil. Que eu vou colocar aqui para vocês agora. O recurso extraordinário ele deve ser interposto em 15 dias com as razões. O extraordinário é interposto em 15 dias com as razões. Apesar do recurso ser interposto diretamente no tribunal, ou melhor, endereçado ao tribunal, o juízo AQO fará o primeiro juízo de admissibilidade. Então, o presidente ou vice-presidente do tribunal AQO fará o juízo de admissibilidade, na qual ele vai ver algumas questões que são relevantes para aceitação ou não do recurso extraordinário.
Eu gostaria que vocês anotassem outras súmulas. Eu estou vendo aqui algumas súmulas bem importantes. Não teremos tempo para analisar todas, mas eu já citei para vocês súmulas do recurso extraordinário, né? 279, 282, 283. Gostaria que você anotasse aí. Súmulas do STF. Eu vou falar todas para vocês, tá? Súmulas do STF importantíssimas quanto a recurso extraordinário. Súmula 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 369, 399, 735, 400, 640.